Como é bom louvar o Senhor, né, irmãos? Isso gera vida em você, porque foi para isso que você foi gerado. Foi para isso que você foi formado, foi para isso que você foi criado, para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. É por isso que quando você louva a Deus, há no seu coração essa, sabe, essa alegria, essa vida que preenche você, porque você foi feito para isso. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na versão NVI diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Ele começa dizendo aí: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, sejam observadores criteriosos em como vocês vivem. Portanto, ele diz aqui, vejam para que vocês aprendam, sejam prudentes em como vocês andam. Ele completa: não como nécios, e sim como sábios. Essa palavra nécio também pode ser traduzida como louco, insensato, imprudente. Ou seja, quando Paulo está dizendo aqui, não sejam nécios, ele está dizendo, não seja como os loucos, como os insensatos, como os imprudentes, que por não observar isso, termina entrando em problemas, termina tendo, vivendo coisas desagradáveis na sua vida. Então Paulo está dizendo: observem, sejam sábios, observem para que vocês não sofram como as pessoas de repente estão sofrendo, e você está observando e de repente praticando a mesma coisa, sabendo que vai gerar na sua vida o mesmo resultado. E eu acho interessante porque Paulo aqui, irmãos, ele não diz sejam sábios, ele diz sejam como os sábios, porque a verdade é que nem todo mundo é sábio, nem todo mundo é uma pessoa dedicada a buscar conhecimento, buscar sabedoria, nem todo mundo pede isso, mas Paulo está dando aqui um conselho tão prático, que ele diz: vejam que vocês andem como os sábios, por mais que você não é sábio, mas você percebe que a vida, ela é um modelo de imitação. A boa parte das coisas que nós fazemos simplesmente pelo fato de ver outros fazerem. Sim ou não? E é por isso que a sociedade hoje ela é tão distorcida, porque os modelos que nós vivemos imitando às vezes são os piores possíveis. Os ídolos da nação às vezes não são lá essas coisas. Portanto, a gente tem esse conselho aqui da parte de Paulo, dizendo para nós observarmos e vivermos como os sábios, para que nós pudéssemos, seguir o conselho que ele nos deu, até mesmo de uma forma mais prática ainda. Ele diz assim: olha, se você não é sábio, mas imite os sábios. Ele diz assim: então vocês podem imitar a mim, porque eu estou imitando a Jesus, eu estou imitando a Cristo. Justamente porque ele sabe, Paulo tem essa consciência de que nós vivemos esse modelo de imitação. Quem são os seus ícones que você se espelha? Porque em quem você se espelha, meu irmão, você terá praticamente os mesmos resultados de tal pessoa. Mas eu quero frisar algo com você nessa noite, mais profundamente. É o versículo 16, onde Paulo diz o seguinte: vocês andem não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu queria que você repetisse esse versículo 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo fala algo que mais importante. Essa palavra remir, ou remissão, ou redimir, fala justamente de resgatar do poder de outro. Remir está falando de um resgate. Portanto, Paulo está falando sobre o quê? Sobre o tempo. E ele diz que vocês andem
como sábios, remindo o tempo, ou seja, resgatando aquilo que lhe foi roubado, aquilo que lhe foi tirado, o controle do tempo. Irmãos, isso aqui é tão interessante para a nossa vida prática, diária, porque o inimigo que nós temos é chamado de ladrão, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E o diabo tem roubado, às vezes, casamento, a família, a saúde, as emoções. Às vezes ele tem feito esse papel, mas tem algo, irmãos, que Paulo está falando aqui nessa noite, que é uma coisa que às vezes parece tão simples demais, e nós não percebemos isso. A palavra diz para nós remirmos o que aqui? O tempo. Ou seja, resgate o poder do tempo. Por quê? Porque, irmãos, o tempo é aquilo que de mais valioso você tem. Se o diabo roubar tudo de você, mas você tiver tempo, você pode conseguir de volta tudo que o diabo roubou. Você lembra de Jó? A palavra diz que ele perdeu tudo. Tudo. Só que a Bíblia diz que Deus deu tempo a Jó. E Jó conseguiu resgatar, conseguiu ter novamente não só o que tinha, mas a Bíblia diz que Deus abençoou Jó em dobro de tudo aquilo que ele possuía antes. Muitos, às vezes, hoje, têm sido roubados justamente aqui nessa área, no seu tempo. Muito tem sido, às vezes pela distração, o diabo tem roubado o que de mais valioso você tem, que é o tempo. Então Paulo diz para nós remirmos o tempo, vivermos com cuidado, vivermos prestando atenção, vivermos observando como pessoas sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, portanto nós precisamos aproveitar, remir, tomar de volta, viver o tempo que Deus nos deu. Sabe, quando você, às vezes, vê alguém que até diz assim: pastor, eu até queria fazer isso, mas eu não tenho mais tempo para isso. Sabe, eu vejo que nós falávamos aqui na escola bíblica um tempo atrás, 2 domingos atrás, e às vezes tem algumas coisas, eu até usei um exemplo aqui acho que foi domingo passado agora. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente, se você deixar o tempo passar e você não resolver aquilo naquele momento, lá na frente, quando você se arrepender e tentar fazer de novo, já não tem mais como você se arrepender. Eu quero que você entenda, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe, irmãos, tem coisa na nossa vida que nós precisamos vivê-las hoje. O que a palavra nos diz é para nós aproveitarmos, remirmos o tempo. E sabe, quando alguém diz assim: eu não tenho mais tempo, que palavra pesada é essa? Sabe, é quando a pessoa até se arrepende, é quando a pessoa até quer, mas ela não tem mais o tempo para ela, sabe, consertar algo, para ela viver algo, para ela corrigir algo na vida, porque não tem mais tempo. E às vezes nós vamos brincando com o tempo, você deixa o tempo passar, você deixa as coisas acontecerem, porque você acha na sua cabeça, irmãos, sabe por que a gente é tão assim, tão assim atrapalhado com relação ao tempo? Porque nós não fomos feitos para viver no tempo, nós fomos feitos para a eternidade. Você foi feito para a eternidade. É por isso que às vezes nós nos esquecemos que um dia vamos morrer, de que nós estamos numa contagem regressiva, e que amanhã, como diz o pastor Cláudio Duarte, podem chamar o número da sua senha. Essa é a fila que ninguém quer ir primeiro, Na fila do banco todo mundo briga, mas na fila dessa do chamado para a eternidade, todo mundo quer ficar para depois. Portanto, que palavra pesada é essa? Não há mais tempo, não tenho mais tempo, sabe? Tem um exemplo na Bíblia, que é das virgens, das 10 virgens, a parábola contada por Jesus, das 10 virgens, e observe que a palavra usada aqui,
por Paulo é a mesma usada por Jesus, nécia, loucas. As 5 virgens eram loucas, nécias, imprudentes. E a palavra diz que elas, quando o noivo vem, quando o noivo chega, e ele encontra ali, para ter um encontro com as virgens, elas foram comprar azeite, elas se despertaram para aquilo que deveria já estar vivendo, elas quiseram correr atrás de um prejuízo, elas quiseram compensar, mas a Bíblia diz que já não havia mais tempo. Quando elas vão para comprar azeite, que volta, diz a Bíblia que a porta já havia se fechado, e ela já não teve mais como fazer nada. Portanto, entenda, irmãos, que as 5 virgens que eram prudentes, que eram sensatas, a palavra diz que quando o noivo chegou, ele encontrou elas preparadas, porque elas usaram bem o tempo que Deus havia dado para já conseguir, para já comprar o azeite e estarem preparados, aguardando o noivo. Será que tem alguém com a botija cheia aqui, aguardando o noivo voltar? Será que tem alguém que está aguardando ansiosamente o dia do regresso do nosso Senhor Jesus? Que a palavra diz que cedo venho, essas foram as suas palavras, mas parece que nós estamos às vezes dormindo, e como aqueles que dizem, não, desde que nossos pais morreram, essa palavra de que ele está voltando e ele nunca voltou, sabe, esse exemplo das virgens aqui nos mostra claramente que o tempo que Deus nos dá é para nós nos prepararmos, irmãos. É para Jesus encontrar você o mais santo possível quando Ele voltar. É para Ele encontrar você o mais restaurado possível quando Ele voltar. A palavra de Deus diz, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essa palavra buscar, enquanto se pode achar, é o mesmo que dizer, buscai enquanto você tem tempo. Buscai enquanto você tem tempo. Por quê? Porque às vezes nós estamos preenchendo mal, usando mal o tempo que Deus nos deu. Depois que a porta se fechar, depois que o seu tempo acabar, irmãos, já não há mais o que fazer. Eu acho interessante que quando nós estamos aqui, enquanto nós estamos no controle da nossa vida, nós agimos como aquele rico, da parábola do rico e do Lázaro, sabe, somos orgulhosos, sabe, gostamos de viver coisas que não edifiquem nada a nossa vida, desprezamos os outros. Só que quando a morte chega, tudo que você precisa é só uma coisa: estar preparado. Tudo que você precisa é ter azeite na sua botija, estar com a sua lâmpada acesa, porque na hora da nossa morte não adianta o seu carro bonito, não adianta a sua casa bonita, não adianta tudo que você tem, isso fica para trás. Você tem que estar preparado. Portanto, Paulo traz aqui esse conselho para nós prestarmos atenção como nós estamos vivendo a nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que um homem, ou um rei chamado Ezequias, recebe uma palavra de Deus dizendo o seguinte: prepara a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Ezequias é: Ezequias, prepare a tua partida, porque o teu tempo acabou. A palavra diz que Ezequias recebeu a palavra do profeta, ele virou o rosto para a parede e ele clamou a Deus, e ele orou a Deus, ele apelou para a graça de Deus. Então a Bíblia diz que Deus manda o profeta dar a seguinte palavra a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias, aos teus anos, mais 15 anos de vida. Que bônus maravilhoso, né? Quantos querem mais 15 anos aí na sua existência? Mas a pergunta é: o que você quer fazer com esses 15 anos?
Ezequias recebeu uma palavra de Deus dizendo: olha, chegou o fim, eu quero você comigo aqui. Mas Ezequias, recebe uma palavra aqui, dizendo o seguinte: eu acrescentarei. Eu queria que você repetisse, diga: acrescentarei. Essa palavra acrescentar fala justamente de trazer a você além daquilo que estava estabelecido. Olha que coisa maravilhosa. Está ofertando, né, dessa hora. A palavra diz: eu acrescentarei, ou seja, aquilo que eu já havia combinado com vocês aqui, aquilo que estava aqui escrito na eternidade. Eu vou rabiscar aqui o livro um pouquinho, vou mudar, vou colocar aqui mais 15 anos para o Ezequias aí. Mais 15 anos para o Ezequias. Essa palavra, então, traz uma ideia de algo que não estava previsto. Deus tem coisas para entregar para aqueles que são fiéis, para aqueles que são justos, coisas que talvez não estavam nem escritas, mas Deus pode escrever novamente algo ao seu respeito. Talvez a sua história estava sendo mal escrita aqui, mas Deus, pela sua oração, pelo seu clamor, pela sua fidelidade, Deus pode trazer algo novo, escrever algo novo na sua história, acrescentar algo que de repente não estava já combinado, pré-escrito sobre você, sobre a sua vida. Você crê nisso, irmão? Portanto, Deus pode acrescentar na sua vida. O sábio Salomão disse: filho meu, não esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão, diga acrescentarão, anos de vida e paz. Você sabe o que é isso, irmãos? Aqui há uma condição. Qual é a condição? Guardar a palavra. Deus disse: então guarde os mandamentos, guarde a palavra, e eu acrescentarei anos de vida e paz para você. É como uma aplicação. Invista isso e você receberá isso. Invista em ser criterioso com a palavra, em observar a minha palavra, e você vai receber anos de vida e paz sobre você. Seja criterioso com a palavra do Senhor, não é para você vir à igreja, irmãos, como disse Tiago, ser ouvinte e não praticante. É para você vir aqui nesse altar, e quando você ouvir aqui uma palavra de Deus para a sua vida, se eu não estiver mentindo aqui, se eu não estiver falando palavras aqui que não seja de Deus, se o que eu tenho falado aqui é de Deus, é para você viver, é para você praticar, viver isso na sua vida. Então qual é a condição? Guardar os mandamentos. Qual é a consequência? Receber anos de vida e paz sobre você. E não é apenas cumprir. Deus não fala que vai cumprir o que te prometeu, não. Ele diz: não, além daquilo que está prometido, eu acrescentarei anos de vida e paz sobre você. Mas a questão é que você precisa se questionar quanto, ao tempo que você tem recebido de Deus. Se você precisa realmente de mais tempo, ou se você precisa de vida aos seus dias. Será que você precisa de mais tempo de vida? Ou precisa de mais vida nos seus dias? Essa é uma das coisas que nós precisamos nos questionar. Se Deus acrescentar anos de vida a você, como você pretende gastar esses dias? Como você pretende gastar o tempo que Deus tem dado a você? Como você pretende viver a sua vida? E a palavra diz que Ezequias recebeu mais 15 anos. Irmãos, e cá entre nós, os 15 anos que Ezequias recebeu de bônus, só fez besteira. O que você acha que para você é mais importante? Dizer: Deus, me dá mais tempo, ou dizer assim: Deus, acrescenta vida aos meus dias? Aquela promessa lá de João 10:10, que é de vida e vida em abundância, eu quero na minha vida. Talvez eu até morra aí
não farto de dias como eu pensava, mas o que eu vivi foi intenso, foi verdadeiro. Eu não vivi uma vida de ilusão, eu vivi algo verdadeiro, vivi com o Senhor. Eu desfrutei a minha vida na presença do Senhor. O sábio então vai dizer que há um tempo para todo propósito. Diga, todo propósito. Há um tempo, meu irmão. Todo propósito, todo propósito Deus estabeleceu, né, um tempo para que você pudesse viver. Então o que ocorre é que nós atropelamos o tempo, fazemos mau uso do nosso tempo. Muitas das vezes nós não sabemos esperar, nos precipitamos, ficamos ansiosos, queremos, antecipar os problemas do amanhã, viver tudo hoje. Nós às vezes não sabemos separar, dividir o nosso tempo, nos perdemos com a distração. Hoje a coisa está tão séria que às vezes a pessoa não consegue tirar um momento aqui para vir à igreja, porque se perdeu com a distração. Ou às vezes está dentro da igreja, mas está aqui, mas o telefone está bem aqui na perna, aqui, o pastor não veio, né? Passa o dedinho aqui. A distração tem roubado a gente de Deus, roubado a gente da família, roubado a gente de viver verdadeiramente os propósitos que, né, Deus pré-estabeleceu para as nossas vidas. Portanto, nós às vezes investimos tanto em distração. Quanto tempo que você tira para isso? É Netflix, é Netflix, é Netflix. Assiste tantas coisas, sabe? Irmãos, as redes sociais, elas têm causado dependência em muitas pessoas. E a grande quantidade de informação que uma pessoa recebe, traz sobre tal pessoa inquietação, traz estresse que você não precisaria viver. Tem coisa que você não precisa saber, mas a gente quer saber de tudo. Esse advento da rede social faz as pessoas esquecerem tudo em volta, porque eu quero estar focado apenas aqui. Passo o dia inteiro vendo vídeos disso, daquilo. Irmãos, tem gente do seu lado precisando da sua atenção. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. A palavra diz que há tempo para todo propósito. Tem o tempo de você passar o dedinho lá, mas tem o tempo de você sentar à mesa com a sua família para almoçar, sem um telefone, sem uma televisão ligada. Porque a distração, irmãos, tem nos roubado de viver o propósito principal, que é a vida com Deus e a vida em família. Quantas pessoas que reclamam às vezes de essa área matrimonial, de não ter atenção do cônjuge por causa disso. Moram na mesma casa, mas o celular é mais importante do que a esposa, do que os filhos. Sabe, queridos, nós temos esse conselho prático aqui de Paulo, e Salomão vem dizer que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus estava na casa de Marta. Olha só, Jesus na casa de Marta. O Deus que criou o céu e a terra dentro da sua casa. Eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele está lá também na sua casa. Mas Marta teve um privilégio de ter Jesus encarnado, homem, ali dentro da sua casa, poder servir um almoço para Ele. Poder servir, mas a Bíblia diz que ela estava tão distraída com as coisas do dia a dia, que ela não separou um instante assim para sentar e ouvir Jesus. Ela estava tão distraída, tão desfocada, tão preocupada, tão ansiosa, que ela não soube tirar tempo. E a pergunta fica: para que você quer alguém na sua casa? Para que você pede Jesus que entre na sua casa, se você não for dar atenção para Ele? Para que você diz que Jesus entre na sua casa, se você não pretende sentar e ouvir os seus conselhos? Portanto, aquele tempo era precioso para Marta ouvir o Senhor, mas ela estava
ansiosa, afadigada com muita coisa, Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. De forma bem simples, remir o tempo pode ser traduzido como aproveitar bem o tempo. O tempo que Deus tem dado a você. Essa é uma das coisas que eu particularmente mais penso, irmãos. O quanto que a vida é breve. Eu não sei se isso passa na sua cabeça. Especialmente quando você passa dos 30 anos. Isso parece que faz mais efeito na gente. Não é? Você começa a lembrar: meu Deus, daqui um dia eu tenho 40, daqui eu tenho 60, daqui um dia eu estou na cova. Jesus. Esse é o grande desafio da ciência, né? Tardar o envelhecimento, mas o que Deus disse vai ser e pronto, acabou. Não passa dos 120. Sabe, meu irmão, a verdade é que o salmista, ele diz no Salmo 90, os dias da nossa vida são 70 anos. Alguns pela sua robustez chegam aos 80. Quantos vão chegar lá? Ele diz: mas a maioria deles é enfado e canseira. É por isso que Paulo está dizendo: ei, aproveite bem o tempo que Deus tem dado a você. Saiba aproveitar o tempo que Deus deu a você. Então ele termina o texto do Salmo dizendo o seguinte: neste caso, a maior parte deles é enfado, canseira. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, é por isso que nós temos que aproveitar bem o tempo. Esse salmo, quem escreveu ele, o Salmo 90, foi Moisés. Ele disse o quê? Que nós passamos rapidamente, nós voamos. Você sabe quantos anos ele viveu, irmãos? 120 anos. E ele diz assim: não, é rápido demais, passa rapidinho. E às vezes nós, que talvez chegamos até os 80, o que nós podemos dizer? Meus irmãos, Tiago compara a vida como um vapor. Ele disse: o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um instante, logo se dissipa. Portanto, eu estou falando para vocês aqui para que você compreenda que você deve aproveitar ao máximo o seu tempo, que você deve, fazer o que Paulo está dizendo aqui, remir o tempo. Alguém disse que a vida é a misericórdia de Deus, transformada em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos para abençoar você. Então, nós precisamos aproveitar. Mas a pergunta é: como você tem gastado o seu tempo, o tempo que Deus tem dado a você? Como você está usando o seu tempo? Você está preenchendo o seu tempo de que forma? Porque na verdade, irmãos, nós falamos assim: não tenho tempo. Não, você está preenchendo o seu tempo de forma errada. Você está atropelando o seu tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Se você souber respeitar o tempo que Deus deu a você, você vai ter tempo para a sua família, vai ter tempo para a igreja, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para educar os seus filhos, tempo para sair com os seus filhos. Se você colocar tudo em ordem, você vai perceber que é você que às vezes não estava organizando bem o seu tempo. Para de correria, irmãos. Sabe, o que de mais valioso nós temos é o tempo. E eu quero dizer para você, o tempo é a sua maior oferta. Eu já disse isso aqui. Não adianta você trazer uma oferta aqui de 100 mil reais e colocar aqui, se você não dá o tempo que Deus exige de você. Porque entenda uma coisa: você não prova o seu amor por uma pessoa quando você dá uma BMW para ela de presente. O que prova o seu amor por alguém não é se você deu um carro, uma BMW para ele, para dizer assim: nossa, como eu te amo. Não. O que prova quem é importante para você ou não é o tempo que você dedica para ele. Se você enche o seu filho de presente, mas você não tira tempo com ele, você está dizendo: eu não te amo. As coisas são mais importantes do que você.
Se você enche sua esposa de presente, seu esposo de presente, mas você não tira tempo de qualidade com ele, você está dizendo: eu amo mais o serviço, os amigos e outras coisas do que você. Porque o amor, ele é revelado em quem você dedica tempo, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E isso vai revelar, sabe, a forma que você dedica o seu tempo a Deus, revela o amor que você sente por Ele, revela o amor que você tem por Ele. Portanto, a guerra hoje que nós vivemos no mundo é justamente pela sua atenção. Sabia disso? A guerra que nós vivemos hoje é justamente pela sua atenção. E quem ganhar essa guerra, quem ganhar a sua atenção, quem ganhar o seu tempo, ganhou o seu coração. Portanto, veja hoje os outdoors, os bonecos infláveis, as luzes piscando, os banners, tudo tentando chamar a sua atenção. Eu estava agora em Pedro Afonso, estava falando com a minha esposa, achei algo interessante lá. Perto da casa da minha sogra tem uma lojinha, e lá tem um boneco inflável, e ele fica assim, ó, o tempo todo. Ele tem um mecanismo lá que o ar fica passando, ele faz esse movimento, como que está chamando a pessoa para dentro da loja. Sabe, as pessoas fazem de tudo para ter a sua atenção, para ter o seu tempo. Portanto, irmãos, há uma guerra gigantesca pela nossa atenção, pelo nosso tempo, e às vezes nessa guerra Deus tem perdido espaço na nossa vida. Às vezes nessa guerra você tira tempo para tudo e esquece Deus. Você tira tempo para todo tipo de diversão, de compromisso, e às vezes Deus fica sempre para depois. Veja, Jesus, na correria do seu ministério, a palavra diz que ele tirava tempo. A palavra diz: as multidões vinham ter com ele, e ele diz o seguinte: ele porém se retirava para lugares solitários para orar. Eu acho interessante isso aqui, porque a gente percebe como é fácil orar quando nós somos abandonados. Olhe para cá, estou encerrando. Como é fácil nós orarmos quando nós somos abandonados, quando nós somos desprezados, quando nós estamos nos sentindo sozinhos. É fácil ou não é? Aí você não tem para quem recorrer, os amigos te abandonaram, ninguém lembrou de você, você está sentindo aquela dor profunda, mas parece que Deus, algumas coisas Deus permite para, nos trazer de volta. Em alguns momentos a gente nos sente só, e nessa hora nós percebemos o quanto que é importante a companhia do Senhor na nossa vida. Você lembra de orar, você tem tempo para buscar o Senhor, você sente prazer naquilo, mas repare o quanto que é difícil quando você vive cercado de pessoas, você dizer não para algumas pessoas, para dizer assim: não, agora é o meu tempo com Deus. Quantas vezes eu escuto isso, né? Pastor, já estava indo para o culto, mas chegou gente lá em casa. A irmã Soraya me falou aqui, semana repassada, né? Chegou umas pessoas lá na casa dela e disse: ó, falando, dá licença, eu vou para o culto. Isso mostra a importância que você está dando para Deus e para a sua palavra. Portanto, meu irmão, essa guerra pela sua atenção, ela é travada, e eu quero terminar, para nós orarmos aqui, reafirmando mais uma vez essa palavra que Paulo libera aqui, que é remindo o tempo, porque os dias são maus. Se os dias são maus, aproveite bem cada instante que você está vivendo. Hoje estava visitando a irmã Lindalva ali, né? Perdeu o seu pai. Perceba a quantidade de mortes que eles têm, né, sofrido esses dias na família. E eu vejo o quanto que Deus, né, tem sustentado, fortalecido elas, irmãos, aquela duas senhoras. Sabe,
dias maus têm advindo sobre eles. Então o que Paulo está dizendo é isso: você não está vivendo dias maus hoje, então aproveite os dias bons que você está vivendo hoje. Aproveite o tempo que Deus tem dado a você hoje, para você fazer o que é bom, para você tirar um tempo com Deus, para você tirar um tempo, sabe, com a sua família, para você fazer algo útil para você verdadeiramente, para você fazer algo que agrade a sua família, agrade a Deus, para que não seja, a sua vida não seja algo em vão, sabe? Se policie com redes sociais, se policie com essas coisas que tendem a tirar o nosso tempo, que tendem a roubar o nosso tempo. Uma das palavras mais usadas por Jesus foi: vejam, estejam apercebidos, observem. Ou seja, percebam as coisas que estão acontecendo perto de vocês, para que vocês não sejam roubados. Ele disse: vejam que nos dias da vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, onde as pessoas estarão distraídas, casando-se, dando em casamento. E assim como foi no dia de Noé, será nos dias também na vinda do Filho do Homem. Ninguém vai perceber senão quando vir o dilúvio, ou senão quando vir o arrebatamento da igreja. Sabe, Deus está dizendo para você: seja atento, seja percebido, esteja, sabe, reparando o que Deus está fazendo na sua vida. Portanto, eu quero terminar dizendo esse versículo de Provérbios 3, verso 1 e 2, quando diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz.